Sara, você consegue imaginar um mundo onde carros autônomos não conseguem distinguir entre uma pessoa e um poste? Onde sistemas de segurança confundem uma mochila com uma arma? Esse era exatamente o mundo da visão computacional antes de 2014. Alexis, isso parece absurdo hoje em dia. Mas você está falando sério? Os computadores realmente eram tão limitados assim para ver o mundo? Completamente sério. E o que vou te contar hoje mudou tudo isso. Estamos falando de um artigo que tem mais de 30.000 citações. Isso é praticamente um recorde histórico na ciência da computação. Para você ter uma ideia, esse número de citações significa que praticamente todo pesquisador sério em visão computacional dos últimos 10 anos teve que estudar esse trabalho. 30.000 citações. Isso é impressionante. Então estamos falando de uma verdadeira revolução científica. Mas me conta, como era o mundo da detecção de objetos antes dessa descoberta? Imagina que você está tentando ensinar uma criança a reconhecer gatos em fotos, mas você só pode mostrar características muito básicas. Olha, tem bordas aqui, tem uma textura ali, tem uma cor específica aqui. Era exatamente assim que funcionavam os sistemas de detecção de objetos até 2013. Os pesquisadores criavam detectores baseados em características visuais muito primitivas, coisas como gradientes de cor, texturas simples, formas geométricas básicas. Entendi. Então era como se os computadores fossem meio míopes para entender o que estavam vendo? Exato. E o pior, esses sistemas tinham um desempenho que havia estagnado completamente. O dataset de referência da época, o VCA-OVOS, mostrava que os melhores algoritmos não conseguiam passar de cerca de 3,5-40% de precisão. Era como se tivéssemos chegado em um beco sem saída tecnológico. Os pesquisadores criavam sistemas cada vez mais complexos, combinando dezenas de técnicas diferentes, mas o progresso era mínimo. E aí chegou essa descoberta revolucionária. Me explica, qual foi exatamente a inovação genial que mudou tudo? A genialidade foi combinar duas ideias aparentemente simples, mas que ninguém havia pensado em juntar dessa forma específica. Primeira ideia, usar redes neurais convolucionais que já existiam, mas aplicá-las de uma forma completamente nova para detectar objetos. Segunda ideia, aproveitar o conhecimento que uma rede neural já aprendeu em uma tarefa para aplicar em outra tarefa relacionada. Espera, você pode explicar isso de forma mais prática? Como exatamente funcionava esse novo método? Claro, vamos por partes. Primeiro, o sistema pega uma imagem e usa um algoritmo chamado busca seletiva para identificar cerca de 2.000 regiões que podem conter objetos interessantes. É como se fosse um assistente que aponta e fala, olha, aqui pode ter alguma coisa, aqui também e aqui também. Essas regiões são chamadas de propostas de região. Ok, então é como se o computador primeiro fizesse uma varredura da imagem procurando áreas suspeitas. E depois? Exatamente. Aí vem a parte revolucionária. Para cada uma dessas 2.000 regiões suspeitas, o sistema redimensiona ela para um tamanho padrão e alimenta uma rede neural convolucional profunda, especificamente uma arquitetura chamada AlexNet. Essa rede extrai características muito mais sofisticadas, não apenas bordas e texturas, mas padrões complexos, formas abstratas, relações espaciais. Isso significa que, em vez de procurar características básicas, como tem orelha pontuda, o sistema conseguia entender padrões mais complexos, como tem a forma geral de um rosto felino. Perfeito. Você entendeu completamente. E aqui vem a segunda inovação genial, o Transfer Learning, ou transferência de aprendizado. Em vez de treinar a rede neural do zero para detectar objetos, os pesquisadores pegaram uma rede que já havia sido treinada para classificar milhões de imagens em 1.000 categorias diferentes. É como pegar um especialista em arte que já sabe distinguir estilos, cores e formas e ensinar ele a ser um detetive. Ah, então é como aproveitar o conhecimento prévio. Mas como exatamente isso funcionava na prática? O processo tinha 3 etapas bem definidas. Primeira, pré-treinamento em um dataset gigantesco chamado ImageMatch, com mais de 1 milhão de imagens. A rede aprendia a extrair características visuais gerais. Segunda, ajuste fino e específico para detecção, usando um dataset menor, mas focado na tarefa de localizar objetos. Terceira, para cada região proposta, a rede extraía um vetor de características de 4.096 dimensões. Imagine uma impressão digital, matemática muito complexa de cada região. 4.096 dimensões? Isso parece incrivelmente complexo. E funcionava mesmo? Funcionava de forma espetacular. Os resultados foram absolutamente chocantes para a comunidade científica. O método conseguiu 53,30% de precisão média no dataset ES-Qualvo 2012. Isso representava uma melhoria de mais de 30% em relação ao melhor método anterior. Para você ter uma ideia do impacto, era como se de repente um velocista quebrasse o recorde mundial por uma margem gigantesca.
Isso é impressionante. Mas me diz uma coisa, por que essa abordagem funcionou tão bem quando as anteriores falhavam? A chave estava na profundidade e na capacidade de aprendizado hierárquico das redes convolucionais. Enquanto os métodos tradicionais extraíam características fixas e pré-definidas, as redes neurais profundas aprendiam automaticamente uma hierarquia de características, desde bordas simples nas primeiras camadas até padrões complexos de objetos nas camadas mais profundas. É como a diferença entre usar uma lupa simples e usar um microscópio eletrônico de última geração. E qual foi o impacto real dessa descoberta no mundo que vivemos hoje? Sarah, praticamente tudo que você vê hoje em visão computacional tem as raízes nesse trabalho. Os carros autônomos que conseguem identificar pedestres, ciclistas e outros veículos, baseados nesses princípios. Os sistemas de reconhecimento facial do seu celular, mesma base. As câmeras de segurança inteligentes que conseguem detectar comportamentos suspeitos, todas usam evoluções dessa abordagem. Incrível! E o que mais me impressiona é pensar que isso foi apenas o começo, não é? Exato. Esse trabalho abriu as comportas para uma cascata de inovações. Nos anos seguintes surgiram versões mais rápidas e eficientes, Fast RCN, Faster CNN, Mast RCN, cada uma resolvendo limitações específicas da abordagem original. E não parou por aí, os princípios se espalharam para outras áreas, detecção de texto em imagens, análise de imagens médicas, inspeção industrial automatizada. E hoje, quando uso o Google Fotos e ele automaticamente organiza minhas fotos por pessoas, lugares e objetos, isso tem relação com essa descoberta? Absolutamente. O Google Fotos, o reconhecimento de objetos no Instagram, a busca visual do Pinterest, os filtros inteligentes do Snapchat, todos esses sistemas são descendentes diretos dessa inovação de 2014. É como se esse artigo tivesse plantado uma semente que cresceu e se tornou uma floresta inteira de aplicações que usamos no nosso dia a dia. Alex, uma pergunta que não quer calar: por que essa descoberta aconteceu justamente em 2014? Havia algo especial naquele momento? Ótima pergunta. Foi uma convergência perfeita de fatores. Primeiro, o poder computacional das GPUs havia chegado a um ponto onde era viável treinar redes neurais profundas. Segundo, datasets grandes como o ImageNet estavam disponíveis. Terceiro, técnicas de regularização como Drocket haviam sido desenvolvidas, permitindo treinar redes mais profundas sem overfitting. E quarto, havia uma nova geração de pesquisadores dispostos a desafiar o status quo da área. É fascinante como a ciência às vezes precisa de várias peças do quebra-cabeça se encaixarem ao mesmo tempo. E pensando no futuro, para onde essa linha de pesquisa está caminhando? Hoje estamos vendo a integração dessa tecnologia com modelos de linguagem grandes, criando sistemas que não apenas detectam objetos, mas conseguem descrever cenas completas, responder perguntas sobre imagens e até mesmo gerar imagens a partir de descrições textuais. É como se estivéssemos caminhando para uma verdadeira compreensão visual artificial. Alex, para fecharmos, qual é a lição mais importante que podemos tirar dessa história revolucionária? A lição é que às vezes as maiores revoluções científicas vêm não de inventar algo completamente novo, mas de combinar ideias existentes de formas inteligentes e inesperadas. Redes neurais convolucionais existiam há décadas, transfer learning era conhecido, propostas de região eram usadas há anos. Mas ninguém havia pensado em combiná-las exatamente dessa forma. É um lembrete de que a inovação muitas vezes está na intersecção de conhecimentos aparentemente desconectados. Que reflexão linda para encerrar. É incrível pensar que em menos de 10 anos uma ideia aparentemente simples transformou completamente a forma como os computadores veem o mundo. E o mais impressionante é que provavelmente estamos apenas no início dessa jornada de descobertas.